Eclesiastes, capítulo 1, nós vamos ler os versos de 4 a 10. Hoje é a nossa primeira lição sobre o livro de Eclesiastes. Estamos na lição 8, título Tudo é Vaidade. Mas nós vamos ler apenas os versos de 4 a 10. Eclesiastes 1, 4 a 10. Vamos ler responsivamente. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Até aqui. Você já leu o livro de Eclesiastes? O que achou dele? São livros interessantes na Bíblia, né? Provérbios e Eclesiastes têm as suas mensagens de sabedoria. Muitos provérbios, muitos textos são citados e nós realmente gostamos muito. A pergunta aqui, o que você achou dele, ou o que achou dele, ela é de certa forma respondida aqui na introdução. Primeiro, alguns acham uma mensagem um pouco obscura, talvez não é fácil de entender, principalmente porque está ligado a um contexto diferente do nosso, a uma época bem diferente da nossa. São mensagens de sabedoria, muitas delas mais profundas, né? Precisa se meditar um pouquinho mais para compreendê-las, então alguns podem achá-la obscura. Quando se fala de Eclesiastes, quando se fala de Provérbios, né, a gente sempre lembra do tudo é vaidade. Acho que é uma das principais palavras que nós lembramos. Tudo é vaidade, o termo debaixo do sol. E alguns também chegam a dizer que é um livro que parece que foi escrito por Salomão de forma quando ele estava muito amargurado, decepcionado com a vida. Mas nós devemos entender que mais do que ser um livro de Salomão, é o que a gente vai ver lá mais abaixo, né, na própria lição, é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Ele está ali com o contexto não para a gente aprender de Salomão, ou para Salomão expressar o que ele estava sentindo, mas é um livro que fala de Deus, que fala das coisas do Senhor para nós. Um livro também que traz a grande frase, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E nós vamos ver que esta frase ela é muito importante para se compreender o livro de Eclesiastes. Será mesmo que é assim que devemos encarar o ensino do pregador? Esta lição e as próximas procurarão nos auxiliar a entender o livro de Eclesiastes e sua poderosa mensagem.
Então vamos estudando, né, aqui esta lição e mais algumas. Vamos com certeza aprender um pouquinho sobre este tema, como temos aprendido desde a lição lá de Gênesis. É um tempinho que a gente tira aqui, sempre com uma lição nova, embora estudando vários textos que já conhecemos, mas eu creio que nós tiramos lição nova. Quem estudou essa lição em casa pode perceber aqui alguns pontos interessantes que talvez a gente não meditou com essa certa profundidade que o texto aqui vai nos ajudar. Então, primeiro ponto: quem é o pregador? O autor do livro de Eclesiastes se autodenomina o pregador. Depois também diz que ele se descreve como o filho de Davi, rei de Jerusalém. Essa palavra pregador é kobelet em hebraico, e ela tem um significado de aquele que reúne pessoas, ajuntador, aglutinador. É a ideia de um pregador, né? Alguém que vai falar com pessoas, que vai levar uma mensagem, que vai ajuntar pessoas. Então esse é o termo, né? O pregador. Sobre ele ser filho de Davi, provavelmente então nós chegamos ao próprio autor, que é Salomão. Todas as vezes que a gente começa a estudar, vamos dizer assim, um comentário bíblico, lá no começo desse comentário, né, vamos estudar o livro de Salmos, estudar o livro de 1 Coríntios, ele começa falando a respeito de quem é o autor. E sempre há aquelas teorias que alguém pode ter escrito, né, aquele texto. Então basicamente é isso que nós estamos vendo aqui nesta lição. Sabemos que o pregador é Salomão, ou Salomão é o pregador, e nós não temos aqui muitas dúvidas a respeito disso. Embora, como diz a lição, algumas pessoas sempre tentam trazer algumas teorias de nomes de outras pessoas que poderiam ter escrito este livro. Correto? Ponto 2. Qual a mensagem do pregador? A mensagem deste livro. A revista ela traz aqui, de certa forma, um resumo através dessas palavras aqui: tudo é em vão, a vida debaixo do sol, temer a Deus em tudo. Um pouquinho do resumo de o que nós podemos interpretar e entender do livro de Eclesiastes. É muito importante, quando a gente lê um texto, a gente saber de uma forma geral do que ele está falando. Você vai assistir um filme, né? Se você sabe, não, esse filme é um filme policial que fala que fulano de tal foi sequestrado, e o pai que ama essa filha vai juntamente com a polícia tentar desvendar o mistério do sequestro. Você já tem um pano de fundo. Então quando você começa a ver a primeira cena lá, né, de uma rua, de uma casa, você já fica imaginando aquela história toda. E quando nós lemos a Bíblia, é importante a gente também ter esse contexto, porque todos os versículos que nós lemos, nós vamos estar lendo dentro de um contexto, dentro de uma história, que ali ela está sendo contada. Às vezes a gente lê versículos isolados, né? Talvez não precisa ser nem um livro inteiro, mas às vezes a gente lê num capítulo, o capítulo está contando uma história, e a gente pega aquele texto e tira totalmente do contexto da história. E vamos dizer assim que às vezes nem nós, digamos que tiramos o verdadeiro sentido, mas nós diminuímos, né? Nós achatamos, nós reduzimos a quantidade de informações que aquele texto tem. E aqui nós podemos ver isso feito. Então é muito importante a gente perceber o que ele está falando aqui, para que a gente tenha uma visão correta. Por exemplo, aqui começa desse tudo em vão. Se você não tiver o contexto geral da passagem, talvez você interprete errado o que é tudo em vão, o que é a vida debaixo do sol, né?
Então nós temos que estar sempre nesse contexto geral aqui. Ele diz que tudo em vão, às vezes é de forma incorreta interpretado, porque o sentido da vaidade aqui às vezes de forma exagerada, interpretada não de uma forma correta. Uma correta interpretação do livro proverá as bases para entender a expressão inicial. Não é agora que ele vai explicar isso, ele vai explicar mais abaixo, tá? Aqui ele só está levantando o assunto. Ele dá exemplo da Bíblia NVT, né? Uma Bíblia que eu cito bastante, que nova versão transformadora. Lá a palavra tudo é vaidade ou a vaidade está traduzida como nada faz sentido. Então ele diz aqui o seguinte, que é uma abordagem muito pessimista. E essa é a ideia que muitas vezes a pessoa lê, tudo é vaidade. A pessoa leu a Bíblia para se motivar, ela sai triste, né? Tá vendo? Eu acabei de ler na Bíblia, eu já não estou bem, eu li lá que tudo é vaidade. Realmente eu estava certo, essa vida não vale nada, né? Vou morrer, quero morrer. Então, cuidado com o sentido que você vai dar à palavra. E ele está dizendo que traduções como a NVT, ao invés de ajudar, eles atrapalham mais aqui, dizendo que, por exemplo, nada faz sentido. É bem forte. Guarda essa informação que a gente vai responder mais abaixo aqui. Qual que é o sentido dessa frase? Tudo é vaidade. Se você já leu a lição e está craque aí, você já sabe o que eu estou falando. B, a vida debaixo do sol é outro problema. Aqui ele diz, muitas vezes a gente entende de forma errada, né, que debaixo do sol se trata aqui, eu vou ler aqui que fica mais fácil, né? Quando outros autores não caem na armadilha de considerar que a perspectiva de Salomão tudo em vão, eles assumem o argumento falacioso de que o pregador deseja mostrar como é a vida debaixo do sol, com toda a dureza, inquietude e injustiça, deixando seus leitores sem esperança. Basicamente é a mesma repetição do primeiro. Debaixo do sol, ou seja, aqui nessa vida. Limitou? Limitou, mas continua ruim, né? Você falar que tudo que está acontecendo aqui nesse mundo é ruim, é vaidade, ou não tem algo para se tirar de felicidade. Então ele diz aqui, é incompleta. Na verdade, está relacionado a isso, a algo debaixo do sol, que, vamos dizer assim, é vaidade, mas a gente não pode dizer isso sem colocar a parte final aqui, né, que é temer a Deus em tudo. Fica incompleto. A vida debaixo do sol é terrível se você tirar Deus da equação. Ele já começa a clarear aqui a ideia. Tudo é vaidade sem Deus. Debaixo do sol, todos os acontecimentos, todas as coisas sem Deus são vaidade. E o ponto C, temer a Deus em tudo. Ele diz aqui que a mensagem total do livro de Eclesiastes é que aprendamos a temer a Deus em tudo na vida. Eclesiastes 12:13 diz, de tudo que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. As alegações do pregador são muito incisivas e devem ser recebidas com todo cuidado. Ele diz que é sábio e ensinou conhecimento ao povo. Eclesiastes 12:9. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e esquadriando, compôs muitos provérbios. Então, ele está falando aqui o seguinte, que nós devemos receber as informações deste livro. Primeiro, porque o autor é sábio. Depois, ele procurou usar palavras agradáveis. Verso 10, 12:10.
Procurou o pregador achar as palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Palavras agradáveis, não no sentido apenas delas ser mansas, suaves, né? Mas no sentido de ser palavras que trazem entendimento, que são palavras que falam de uma forma completa. Além disso, ele diz que as recebeu do único pastor. Verso 11: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. O que ele quer dizer com isso, único pastor? É que não é a palavra dele, é a palavra de Deus, a palavra do Senhor Deus de Israel, as palavras do Espírito Santo, que é o que eu estava falando lá no início. Mais do que ser um texto a respeito de Salomão, dos seus sentimentos, é a palavra de Deus para nós. Tudo em vão, a vida debaixo do sol, temer a Deus em tudo. Ficou incompleto aqui porque o autor separou, tá? Ele jogou os assuntos, agora ele vai voltar no ponto 3 aqui em diante, correto? Por isso que a gente fica meio assim, que quer, eu quero sempre falar tudo, né? Ele quer falar os pedacinhos. Então voltamos lá. Tudo é vaidade. Vamos entender qual que é o ensino sobre isso. O que Salomão quer dizer e ensina com essa expressão: tudo é vaidade. O que você acha que é essa expressão, tudo é vaidade? Nós já vimos que não é o fatalismo, né? Tudo é vaidade, no mundo não tem nada de bom, nada que preste. Debaixo do sol só acontece coisa ruim. Mas o que ele quer dizer então? Vamos logo aqui à definição que eu achei muito, muito boa. A expressão hebraica pode ser traduzida como transitoriedade ou algo temporário. Ela tem um sentido literal de névoa, sopro e vapor. Apoiando esse argumento, Tiago compara a vida de uma pessoa como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. No lugar de falar tudo é vaidade, o sinônimo aqui que ele está colocando como sinônimo perfeito é tudo é passageiro. Muda. As coisas são boas, são excelentes, mas você não pode se apegar a essas coisas, porque elas são como neblina. Elas perecem, elas desaparecem, elas não vão ter uma constância. Por isso que tudo é vaidade. Quando alguém se esforça, né, para comprar alguma coisa, de repente aquilo lá vai desaparecendo. Nós vamos ver aqui alguns tópicos mais abaixo, no ponto 4, a busca por significado, né? Mas é exatamente essa a ideia. Então, voltando lá para cima aqui, ó, quando nós falamos no tudo em vão, na NVT diz nada faz sentido, ou vaidade, nada vale a pena. Eu gostei dessa explicação aqui do ponto 3, que fala aqui que é vaidade, é transitoriedade, tudo é passageiro, tudo é temporário. E mais que ele quer dizer é no contexto de sem Deus. Sem Deus, o homem não tem qualquer proveito de nada. Isto leva ao argumento principal do livro, que é a busca por significado. Tudo é passageiro. E até mesmo aquilo que pode ter algum sentido, se não for na presença de Deus, não tem sentido algum. Olha o ponto 4. Para Salomão, quem traz o sentido à realidade é Deus. E aqui a lição trouxe algo interessante. Reflita sobre os motivos que o fazem levantar da cama todas as manhãs.
Vocês viram quais são os pontos aqui? Ele coloca 3 pontos. Muitos levantam de manhã por uma questão: sobrevivência pessoal. Se você não trabalhar, não será possível ter um lugar para se alimentar, condição básica do ser humano. Vamos levantar. Nem se você morar numa ilha deserta, você tem que levantar cedo, pescar alguma coisa para comer, arrumar uma barraca para você dormir. Então, qual que é o sentido da vida? Sobreviver? Depois ele traz a parte familiar. Muitos podem ter como resposta, uma resposta até mais piedosa, seria: pela minha família. O sentido da minha vida é levantar e trabalhar, porque muitas pessoas dependem de mim, dependem do meu esforço, dependem da minha dedicação. Eu preciso trabalhar, sustentar minha casa, meus filhos. Fazem com que isso seja o significado da vida. O terceiro, que é bem egoísta, mas acontece demais, é o projeto pessoal. Qual que é a busca por significado da vida? Eu tenho um sonho, um projeto, eu trabalho por ele, e eu existo para atingi-lo. O homem sem Deus vive dentro desses propósitos, mas como a lição diz, às vezes há uma grande probabilidade de nós também, como cristãos, estarmos dentro dela. Ou seja, isso pode acontecer com crentes. É possível que eles vivam pecaminosamente dessa forma. Imagine com quem não conhece a Deus, né? Se até cristãos podem pensar assim. Mas Salomão vai mostrar que debaixo do sol não há nada de novo. Debaixo do sol, sem a presença de Deus, não há sentido em nenhuma dessas coisas. Primeiro que tudo é passageiro mesmo. E primeiro porque sem Deus não há sentido nas coisas. Se tivesse sentido nas coisas, aquele que tem muitas propriedades, aqueles que têm muitos bens, eles estariam tranquilos, completos, não teria problema. Você já viu alguém falar que não tem problema? Todo mundo tem problema, porque o problema não se resolve tendo uma profissão, tendo o sustento da família, ou tendo um projeto pessoal resolvido. O nosso problema, a busca por significado, está em Deus. Isso a gente pode ver bem. Você pode abrir a sua Bíblia, Eclesiastes 2, 24 a 26. E aí eu vou dar uma oportunidade para os irmãos me ajudarem aí, também comentando o que nós estamos falando. Eclesiastes 2, 24. Pedi para o presbítero Pedro fazer essa leitura. Eclesiastes 2, 24 a 26. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado desse, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Comer, beber, fazer com que sua alma se farte de bens. Isso vem da mão de Deus. Separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Aqui não está falando a respeito do dinheiro, do sustento, que também é Deus quem nos dá todas as coisas, né? Mas ele está falando a respeito exatamente do significado. Que significado tem eu comer, eu beber, eu viajar distante de Deus, no vazio? As
pessoas que não têm Deus, elas vão tentando preencher o vazio com essas coisas. E você percebe que muitos desses, vendo que não tem como preencher esse vazio, eles caem no mundo da droga, da bebida, dos vícios. A gente tem visto essa semana passada, não sei se começou, um escândalo lá em Hollywood, né? Como se a gente não soubesse que existisse maldade no mundo, de festas, desses artistas, músicos, festas absurdas, né? Com muita droga, prostituição e tudo mais. Então, um escândalo está aí aparecendo. Hoje em dia, né, tem muitas formas de se aparecer isso. Mas isso retrata o quê? Retrata pessoas que comeram, beberam, se divertiram e ainda estavam vazias. E foram buscando mais e mais coisas para tentar preencher. A expressão é: vou viver a vida. Mal sabem que estão acabando com a vida, porque separado de Deus, você pode colocar o que for, você pode acrescentar o que for, que ainda vai ser vazio. E aí eu vou longe no sentido da própria questão da igreja. A igreja, para que a gente esteja bem espiritualmente, não adianta acrescentar coisas, porque o quarto fechado da oração, Deus está. Também Deus está no lugar onde tem paredes, microfone, instrumentos, mas não são as paredes, os microfones, os instrumentos que vão acrescentar espiritualidade. E a gente vê muitas vezes a igreja tentando acrescentar coisas, né? Diversão, entretenimento, para que as pessoas se sintam mais espirituais, né? Eu até estava conversando na classe lá que eu tenho, que eu estou dando aula no instituto lá do IB, sobre essa questão da música durante as orações e pregações. Eu falei: olha, eu posso até entender, né, que talvez eu seja um pouco velho já para isso, mas eu fico incomodado se eu estiver orando e alguém está tocando ao mesmo tempo. Eu falei: e muito mais difícil ainda durante a pregação. Já pensou, eu estou dando uma aula aqui, tem alguém tocando piano aqui, aí eu falo: porque Deus é vivo, aí ele pam, 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 né? Tudo bem, pode ser que num contexto exista isso. Tanto que quando eu estudo lá na minha casa, eu estudo com música. Então parece que eu estou me contradizendo, porque eu estou lendo a Bíblia e tem uma música de fundo. Correto? Mas, em resumo, se eu estou espiritualmente com Deus, Deus pode falar comigo no silêncio, numa casinha pequena, ou num grande templo, com alguém tocando de fundo, sem fundo, com luz, sem luz. Não é isso que vai trazer a espiritualidade. Mas às vezes o mundo vai tentando colocar coisas, tipo assim, eles falam, para facilitar, né? É um facilitador da sua adoração. A única coisa que facilita a minha adoração é a oração, o Espírito Santo, a minha fé com Deus. Vocês estão entendendo? Espero que não. Vocês que participam do louvor, eles quiserem me falar, me ajudar, se eu estiver falando alguma coisa assim, pode criticar, hoje pode, viu? Pode falar contra, porque a gente precisa conversar certas coisas. Acredito que deu para entender, né? Não é a igreja fazer um palco flutuante que fica rodando aqui, é que o culto vai ser mais espiritual. E a gente às vezes vai caminhando para isso, né? Para algo que vamos tentar fazer com que essas pessoas estejam adorando mais a Deus. Claro que a gente não vai falar, não, agora a igreja lá está tudo no escuro, a gente não vai usar nem luz elétrica, porque a gente vai depender só do Espírito Santo, né? Vamos com a luz de velas na igreja. Não estou sendo radical, a gente pode usar todos os recursos possíveis, mas não são os recursos que vão nos levar a Deus. Sem Deus tudo é passageiro. Então eu gostei muito dessa explicação. Vamos tentar guardar? O que é tudo é vaidade? Tudo é passageiro. É como uma neblina que passa. Eu às vezes preguei alguns velórios ou algumas mensagens sobre esse texto. O que é a vida? Aí você pode definir que a vida é criar filhos, que a vida é ter uma profissão boa, que a vida é conseguir se realizar profissionalmente. Aí Tiago diz, a vida é como neblina. Então a melhor definição da vida é vaidade.
Por que é vaidade? Porque passa. Por que a gente vai ficar discutindo por uma coisa que amanhã não existe mais? Se concentrando tanto naquilo. Parece que aquilo é tão importante. Você cria tanto caso por causa de uma coisa que amanhã nem existe mais. Então a gente precisa seguir em frente. Agora eu peço ajuda se os irmãos quiserem trazer uma palavra, a gente continuar aqui. Quando o senhor disse, pastor, que uma boa música pode ajudar, eu também discordo. Por quê? Ela vai intermediar? Não, né? Nós não cremos nisso. É através de uma boa música que o pastor vai se inspirar no que ele está pregando, se animar? Não, está errado. A única esperança, a única coisa que nós cremos, que nós sabemos, há um intermediador, mas não é físico, não é material, não é palpável. Ele é espiritual. Então, por isso que Jesus fala lá em João capítulo 4, que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, independente, como tudo que o senhor já disse, do templo, do lugar, do que está acontecendo, do que foi programado. Então, acho que, como foi dito de início, que a nossa proximidade com Deus é que vai fazer valer a pena. Fora disso, é o que essa lição está dizendo, é vaidade, é perca de tempo. Eu posso apresentar o melhor, eu posso estudar 2 semanas para pregar na outra semana e ser tudo vaidade. Por quê? Porque eu não busquei a fonte correta, o caminho certo para que se faça aquilo. Então, se nós procurarmos viver com Deus cada dia, ouvindo, entendendo, sabendo que é a palavra deles, o resto é vaidade. Sem entrar na polêmica, o que eu disse sim também está relacionado a formas diferentes de se fazer a mesma coisa. Hoje, por exemplo, tem mensagens gravadas, igual aqueles devocionais, esses textos, igual o meu livro. Às vezes a pessoa grava com uma voz bonita e com uma música de fundo, também é agradável. Não vamos deixar de dizer que tem um valor, né? O que eu falo assim, não vamos também dizer que o valor está na música, está na produção. Às vezes, igual você falou, eu posso estudar uma semana e trazer uma mensagem que não vai, o Espírito Santo não vai falar, como às vezes um texto que a gente leu sozinho, sem uma música, sem nada, numa reunião de oração em algum lugar. Deus fala aonde Ele quiser, né? Da forma que Ele quiser. Mais alguém? Ponto 4. Ponto 5. Jesus em Eclesiastes. O que ele vai afirmar aqui é que, embora não exista, né, a palavra Jesus, não está falando de Jesus, mas Jesus é Deus, né? A Bíblia fala sobre Deus. E se está falando que a vida é vaidade sem Deus, que é tudo em vão, nos vai remeter a que a vida com Deus é boa. Então ele colocou esse versículo, Colossenses 3,17. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. Para que tudo tenha sentido na vida da gente, tudo que a gente fizer tem que ser Deus. Vai fazer uma caminhada, faz em nome de Jesus. Vai fazer uma boa ação, ajudar alguma coisa, lembre-se de Deus, né? Você está fazendo para Deus, isso até é motivador, né? Mas a fulano não merece eu estar ajudando ele aqui, né? Mas você não está fazendo para fulano, você está fazendo para servir a Deus. Acho que eu não vou na igreja hoje. Não, mas você não vai na igreja por causa do trabalho, do professor, você vai na igreja para servir a Deus, para estar ali. Então tudo que a gente fizer, nós devemos fazer para o Senhor. A gente lembra daquele texto lá também de 1 Coríntios 15, né? Que fala no Senhor, o nosso trabalho não é vão, né? No Senhor nada é vão. Então a pessoa e a obra de Jesus podem ser vistos no livro de Eclesiastes quando se tem olhos para enxergar. E aí ele cita o exemplo, né, que depois que o pecado entrou no mundo,
O trabalho se tornou alguma coisa penosa. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá delas o sustento durante todos os dias da tua vida. Até a palavra trabalho, né, ela está relacionada a um termo de tortura, a um aparelho de tortura. E às vezes a gente tem essa consciência errada. Só que o trabalho, ele não é uma maldição quando ele é feito diante de Deus, para agradar a Deus. Então eu trabalho e é a minha vida, né? É o meu respirar, é meu andar, é minha conversa. Tudo é na presença de Deus. É o que a gente estava falando há pouco. Deus está. Ou seja, pela fé, a gente está andando com Deus o tempo todo. Está obedecendo, está seguindo a Deus. E isso torna mais alegre a caminhada. Quando você vai fazer uma viagem, poucos são os que gostam, vamos dizer, das horas no ônibus, das paradas, daquela poeira da estrada lá, né? Mas você se alegra, você não se importa muito com a viagem por causa do destino, para onde que você está indo, quem você vai encontrar. Então a vida tem que ter esse sentido. A gente passa por tanta coisa, por tanto buraco, por tantas situações, mas isso não tira o brilho, porque ele é um caminho para nos levar à presença de Deus. É o paraíso. Então tudo se torna mais fácil. Acontece um problema, você não vai levantar, você vai continuar. Às vezes fazer até piada, né, da situação. Está doente, vai tratar e vai cuidar. Está com pouco dinheiro, vamos economizar. Porque o que nos move não são essas coisas. Agora o mundo vive triste porque nunca está bem. E qual que é o alvo do mundo? O alvo do mundo é beneficiar-se a si mesmo. Por isso a gente vê essa loucura. Umas pessoas querendo criticar as outras, porque o importante é ele estar bem. Aí tudo está errado. Todos os empreendimentos, no Senhor Jesus, todos os empreendimentos ganham projeção eterna. Aí nada é feito em vão. Não é em vão, porque está sendo feito visando Jesus, visando a vida eterna. Isso contrasta drasticamente com a visão de mundo daqueles que não possuem fé, pois mesmo que o fim de seus esforços seja eles mesmos ou sua própria família, ele é passageiro e efêmero. É muito triste, né? Aquele que não tem Jesus, além de nunca conseguir alcançar a alegria ou alcançar a realização que ele quer, ele ainda é passageiro. Aquele que vive em busca de um sucesso, ele vai perceber que ele alcançou o sucesso, e daqui a pouco aquele sucesso já não vai mais estar ali. Os bens, como passam, você trabalhou sua vida e construiu a casa dos sonhos, daqui 10 anos essa casa sua é antiquada, é velha, se você não tiver dinheiro para reformar e fazer uma mais nova de novo, você não tem graça. Lá em Séries tem uma casa de um médico, que eu lembro quando eu mudei para lá, era uma das casas mais bonitas da cidade. Você via, parecia assim, uma coisa assim. Passou 20 anos, 25 anos, o homem já morreu, você falou, os filhos já venderam, ali se transformou numas clínicas, porque Séries tem muito hospital e clínica, transformou numa clínica. O que foi? Vaidade. Tudo passou, né? Não estou falando que ele não devia fazer a casa, fez a casa, morou 20 anos na casa, e Deus era a base da vida dele, não está errado, né? Faça a casa que Deus deu condição de fazer. Mas você falar que o meu sonho é construir uma casa, seu sonho é muito pequeno. Sonho é minha casa, né? O nosso sonho não pode ser nada que é vaidade, que passa. O nosso sonho é
a eternidade. Tudo que a gente faz é visando a vida eterna. Não no sentido de alcançar, né, as obras, mas no sentido de que a nossa vida, o sentido da nossa vida é Deus, não as coisas que nós possuímos. Então Jesus aparece aqui. Alguém quer nos ajudar? Quer falar, Neto? Pode falar. Conclusão. Pode falar, Pedro. Ajuda aí. Eu entendi aqui esse tópico 5 fala de Jesus em Eclesiastes, né? Que o senhor falou, Jesus é Deus, né? Sim, mas aqui fala que Jesus aparece aqui, que a gente vê Jesus em Eclesiastes, porque o trabalho já existia antes da queda, né? Porque o trabalho era bom, não havia sofrimento. Depois da queda, o que aconteceu? Sofrimento, espinho, né? O trabalho árduo. E Jesus, ele exatamente veio para nos dar essa sustentação, para que mesmo sendo o trabalho sendo difícil, a gente consiga suportar, porque Ele está conosco. Então é isso que a gente vê Jesus em Eclesiastes. É que sem Jesus as coisas é tão difícil. Alguém que está sofrendo um trabalho difícil, dá para a gente imaginar, a gente entrando com Deus, né, Deus no coração, a gente vence. Mas aquele que não tem Deus, ele fica se amaldiçoando. Fala, que tipo de coisa é esse? Por que tanto sofrimento? E aquele que tem Deus, não, ele vence. Mas por quê? Porque Jesus, aí que Jesus está se mostrando, Jesus veio para isso. É aquela maldição, né, que foi colocada no homem por causa da desobediência, Jesus veio para nos aliviar esse fardo, podemos dizer. A redenção, né? Jesus veio trazer esperança para nós, e nós não olhamos o trabalho mais como algo de maldição, né? Mas nós olhamos o trabalho como algo bom, porque nós não olhamos para a queda, mas olhamos para Jesus. Ele nos fortalece para o trabalho. A conclusão aqui: em Cristo temos a redenção de todas as coisas e pela fé enxergamos o propósito que precisamos para viver. Acredito que a gente, em muitas situações da vida, a gente pensa, mas qual o propósito disso? Por que está passando por isso? Por que eu tenho que fazer isso? Mas nós não devemos olhar para o significado, porque se olharmos só para as coisas em si, até aquilo que você acha que tem propósito, não tem propósito algum. Aliás, o que a gente mais vê no mundo é pessoas fazendo coisas que não têm propósito nenhum, e elas estão achando que aquilo é o máximo, né? Que aquilo é a melhor coisa. Basta você ver as festas do mundo, as pessoas se reúnem, festejam, pulam e falam, foi maravilhoso, né? Como esse show foi lindo, tal. Tá, mas passou, né? Que propósito teve isso? Talvez um propósito negativo, quando essas pessoas fazem essas coisas com intenção de apenas tentar satisfazer, né, a sua carne. Mas com Jesus nós temos propósitos em tudo, nas pequenas coisas, em todos os momentos. Como eu disse, na oração no nosso quarto, num dia normal, ou num dia que a gente tem um trabalho, falando de igreja, né? Um trabalho mais elaborado, uma comemoração, é muito bom também. Só que a gente fala que os banquetes acontecem de vez em quando, né?
Geralmente é arroz com feijão, e agora ou é requentado lá no micro-ondas, né? Alguma coisa assim, né? Nem comida, muitas pessoas nem comida todo dia fazem. Mas também é bom porque faz parte da nossa vida, nos alimentamos, seja de um pão com manteiga, ou seja de um café da manhã, como foi oferecido hoje, nós nos alegramos. Eu acredito que isso tem faltado muitas vezes, nós temos esse senso de alegria. Quando a gente não tem esse senso de alegria em todas as coisas, é porque a gente não percebeu que tudo é vaidade. Não é só as coisinhas pequenas, até aquelas grandes coisas não são nada sem Deus. Então nós devemos muito resgatar isso, né? Essa alegria das pequenas coisas. A gente falou, né, de endividamento. O grande problema do endividamento está relacionado a tentar como direi, se alegrar com certas coisas, achando que porque é caro vai me alegrar, né? Vai me satisfazer. E a gente chega a ver absurdos que acontecem hoje em dia, de gastos financeiros, que a pessoa acredita que aquilo realmente vale. E a indústria sabe que alguém vai comprar, ela vai criar isso. Ela vai criar lá um chinelo lá de não sei quantos R$1.000 lá, e alguém vai comprar. E aquela pessoa que compra, ela está andando achando que, nossa, minha vida hoje está uma vaidade, né? Porque que diferença que tem aquele chinelo de tantos R$1.000 lá? Então a gente precisa entender e se alegrar, né, nas coisas mais simples, e à medida do possível, de vez em quando, comprar uma coisinha ali, né? E sem colocar o coração em todas essas coisas. Bom, se Jesus Cristo é aquilo que traz propósito para a nossa vida, a aplicação traz aqui: sem Deus, todas as coisas são transitórias e passageiras. Comece a enxergar a vida pela perspectiva de Cristo. É esse o grande exercício, enxergar a vida pela fé. Tem uma frase que diz, tem gente que diz que não consegue orar, mas tem outro que diz, eu não consigo não orar. Nós temos que ser destes, eu não consigo não orar. Você consegue ficar alguns segundos sem falar com Deus? Você está o tempo todo falando com Deus, o tempo todo você está, Senhor, misericórdia, está tão feio que você só fala misericórdia, mas está falando com Deus. Então enxergar a vida por essa perspectiva da fé, estar sempre orando, até na hora que você está dormindo, dá uma acordadinha assim, olhando no relógio, está meio cedo, né? Não precisa ficar mais um pouco na cama, senão fica cansado. Faz uma oração e dorme ali com Deus, lá nos braços de Deus, acorda com Deus, levanta com Deus, lava a louça com Deus. Aí as mulheres já vão achar de começar difícil, né? Mulheres, essa dificuldade, que trabalham no seu trabalho lá fora, aí chega em casa, tem a roupa para lavar, tem a comida para fazer, tem isso e aquilo, né? E tem o marido no sofá lá, de perna cruzada, né? Às vezes, tenha paciência, irmã, olha para Jesus, né? Tudo assim você vai conquistar, né? Na presença do Senhor. E nada será vaidade, tudo será felicidade. Quando a gente tem Jesus no coração, a gente fica até feliz de estar ocupado. Garanto que as irmãs, se tivessem, não, você não precisa fazer mais nada, ela ia ficar incomodada lá no sofá, né? Falou, vou arrumar uma coisa para fazer aqui, né? Então a gente também, todos, não só mulheres, homens também, que a gente possa ser bem útil, ocupado, né? Aposentados, né? Aposentados às vezes está mais ocupado que outros. Vamos nos ocupar com coisas boas, que a gente está nessa caminhada aí. A gente chegar junto ao Pai, a gente não pode desanimar e não viver triste. Para que viver triste na vida? Tudo tem propósito, tudo tem alegria quando tem Deus, quando tem a presença de Deus. Mais alguém? Então nós vamos concluir a nossa lição e a gente continua na próxima semana.